Graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira, quarta-feira, para a glória de Deus. Hoje é quarta, não é terça. Vamos iniciando aí mais um mês de julho, mês 7, um mês que será maravilhoso, cheio das bênçãos de Deus. Iniciando este mês e já consagrando ele ao Senhor, consagrando nossos planos, né, a Deus, para que eles sejam bem-sucedidos. Amém? Glória a Deus. Amém. Estamos aí então no segundo dia da campanha de oração e jejum. Sou mais que vencedor. Vai dizer para Jesus hoje: Jesus, eu quero a minha vitória. Qual é o conselho? Qual é a direção que o Senhor tem para minha vida hoje? A palavra de Deus hoje é Josué 1:9 e depois ao final vamos ler o Salmo 91 e o tema da nossa campanha é Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos Amém. então, amados, meditar na palavra de Josué 1:9. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor, depois nós vamos de oração e palavra. Jesus levantou as mãos para os céus. Jesus levantou as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Jesus levantou as mãos para os céus. Jesus levantou as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce, vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce, vem nos abençoar. Jesus levantou as mãos para os céus. Jesus levantou as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este mês que se inicia, mês 7, o 7 é o número de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos nossa vida, casa, família, trabalho, ministério, tudo que temos e somos é pela Tua graça, é pelo Teu poder, é pela Tua mão santa e poderosa que nos ajuda a conquistar, a avançar, a crescer, a vencer desafios e dificuldades em nossas vidas, Pai. Que a graça, o poder de Deus esteja conosco, Deus, aqui nesta live, nesse momento de oração, de palavra, aonde nós estamos no segundo dia desta campanha, Senhor, pedindo a Tua presença, pedindo que a Tua graça, o Teu favor esteja sobre nós,
que a nossa fidelidade, a nossa confiança, a nossa obediência esteja pautada na tua palavra, pautada no teu forte poder, Pai, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força ela é uma força sobrenatural, porque vem de Jesus Cristo, aquele que nos amou e nos ama, Pai, aquele que se sacrificou na cruz do Calvário por nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos dá força, nos dá coragem, renova, traz vida onde não há vida, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida que aqui está orando comigo, que eles possam, Senhor, ouvir a tua voz, que eles possam, Deus, ser mais que vencedores, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Louvado seja Deus. Vamos ler então o lema desta campanha. O lema desta campanha é Romanos 8:37. Romanos 8:37 vai dizer para nós que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? E nos ama, que é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Vamos lá ler Josué 1:9, que diz assim: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus, aleluia. Já lembrando que o justo viverá pela fé e Deus não se agradará de nós se nós retrocedermos, amém? Então, amados, viver pela fé, viver olhando para Cristo, é viver ansiando que Jesus, ele traga para as nossas vidas a força, a coragem que nós necessitamos, né? Jesus, ele quer isso, Deus quer que nós venhamos a depender dele diariamente, continuamente, constantemente, porque andar pelos nossos próprios motivos, razões, desejos, vontades, muitas vezes nos leva a becos sem saída, muitas vezes nos leva a crises muito maiores do que nós estamos vivendo, por não consultar a Deus, por não orar, por não obedecer, por não pedir uma direção. Então, amados, nós temos Josué, em Josué 1:9, no primeiro capítulo do livro de Josué. Aqui eu acredito e sempre falo que são conselhos que Deus dá a Josué, porque Moisés, aquele que liderava o povo, morre, né? Vai para a cidade dos pés juntos, terminou ali o que Deus tinha com ele, e Deus vem falar com Josué e dizer: Josué, eu estou te levantando para que você continue liderando este povo. Mas Josué se depara com desafios de uma conquista, desafios de uma liderança, e Josué, Deus fala com ele, mas Deus diz para ele: diante de tudo isso, assim como eu prometi a Moisés, eu também vou prometer a você, né? Que todo lugar onde tu puser a planta dos seus pés te será dado, darei a você. Mas Deus diz, né? Deus determina, Deus deixa claro na sua palavra o território, o que seria dado a Josué. Muitos de nós tomamos posse da promessa: tudo que eu colocar a minha mão, tudo que eu colocar a planta do meu pé será meu. Não, mas Deus deixa claro, né? Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, o que nós vemos? Nós vemos Deus levantando Josué para liderar o povo de Deus. E Josué está agora debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa de Deus. Mas o que Deus falou para Josué? Josué, você vai precisar, para enfrentar esses desafios, ser forte, ser corajoso, porque você vai conduzir o meu povo até a terra prometida. Esse povo vai herdar uma terra prometida, que eu prometi sobre juramento aos meus antepassados, e você vai liderá-los. E Deus disse: eu só preciso que você seja forte e corajoso. Por quê? Porque muitas vezes, diante de dificuldades, de doenças, de crises, de enfermidades, de guerras, de calamidades, o que a gente sente? A gente sente medo. Medo porque é novo,
né? Mas Deus não nos chama para sentir medo, Deus nos chama para sermos fortes e corajosos. Eu me declarar sou mais que vencedora, mas muitas vezes Deus não quer que eu desista, que eu pare. Deus quer que eu enfrente os desafios, os problemas, porque Deus, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos dar maturidade espiritual. Então, algumas lutas, algumas coisas nós caçamos com as nossas próprias mãos, né? Outras, Deus que nos dá, né? Deus estava abençoando Josué, levantando ele como líder, dizendo que ele teria que ser forte e corajoso, que ele estava com uma palavra de Deus sobre a vida dele, mas ele teria que andar da maneira como Deus disse. E o que Deus continua dizendo para ele? Somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei. Então, obediência a toda a lei é necessário para nós sermos mais que vencedor e também não nos desviar dela. E ele deixa claro, eu dei a lei para Moisés. Obedeça toda a lei que eu dei para Moisés, toda a lei que Moisés ordenou, não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. E não deixe de falar as palavras da lei. Não deixe de falar as palavras deste livro, não deixe de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente e a tudo que está escrito nela. Só então seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Então Deus está dizendo, Josué, não fui eu que te ordenei, eu te ordenei, Josué, seja forte, seja corajoso, não se apavore com as dificuldades, não se apavore com os desafios, não se apavore porque você pode ficar aflito. E Jesus Cristo é claro, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci, vocês também vão vencer. É isso que Deus está dizendo para ele. Nós podemos ficar com medo? Sim. Nós podemos querer desistir? Sim. Nós podemos desanimar? Sim. Mas é um sinal de que nós estamos olhando para as circunstâncias quando nós queremos desistir, quando nós desanimamos, quando nós olhamos para nós e começamos a ouvir a voz do diabo dizer, você é fraca, hein? Você é fraca. Mas hoje Deus está dizendo para você, eu te ordenei que você fosse forte e corajoso. Porque você vai enfrentar desafios, todos nós vamos enfrentar desafios e dificuldades. Mas isso é para Deus nos amadurecer, para Deus fazer nós crescer. Que Deus hoje trabalhe nas nossas mãos, que Deus unja as nossas mãos, que Deus capacite as nossas mãos para nós guerrearmos. Davi pedia no Salmo 144, Deus, capacita as minhas mãos para guerrear, capacita as minhas mãos para vencer. E Deus, Ele faz isso, Ele nos capacita para vencer, Ele nos fortalece, a força não vem de nós, a força vem de Jesus. Tem gente que diz, eu não sei como foi que eu enfrentei aquele período de vale, aquele período de deserto, aquele período em que nada florescia na minha vida, aquele período em que eu passei por uma doença, por uma enfermidade, eu tive uma força que eu não sei de onde vem, eu sei de onde veio de Jesus. A graça veio de Jesus, o poder veio de Jesus, e você passou e você enfrentou, e a gente olha para trás, né? Parece que a gente precisa buscar e lembrar que eu venci porque Cristo me ajudou, eu venci porque Ele me encorajou, eu venci porque a graça dele me abraçou. Então, amados, nós somos mais que vencedores. Porque nós já vencemos outras dificuldades, nós já vencemos outras guerras, nós já vencemos muita coisa até aqui, o Senhor tem nos ajudado. É isso que nós temos que dizer. Seja profeta para a sua vida hoje e diga, aonde não há vida, haverá vida. Aonde não tem crescimento, Deus traz crescimento. Você está conectado à fonte que é Jesus Cristo, você está conectado à fonte das águas vivas. Águas. Aonde não tem vida, Deus vai trazer vida. Aonde você não tem mais condições, é Deus que vai ir por você, é Deus que vai resolver, é Deus que vai fazer, é Deus que vai falar.
mas precisa ouvir a Deus. Josué estava lá ouvindo a Deus e Deus estava dizendo para ele: vai, Josué, vai que tem conquista, vai que tem bênção, vai que tem promessa, vai que você tem a minha palavra e eu te ordeno, seja forte, seja corajoso, não vai se apavorando, não desanima, pois eu vou estar contigo no caminho, eu vou estar te orientando, eu vou estar te dando direção. Então receba essa palavra de Deus hoje. Mas essa palavra, essa promessa foi para Josué. Não é para Josué, é para mim e para você também. É palavra, o que está na palavra de Deus é decreto. O que está na palavra de Deus é decreto, o que está na palavra de Deus é promessa. Se você tem uma palavra de Deus, vai e faça, vai e faz. Agora, se Deus não mandou você fazer, não faça. Ser mais que vencedor em Cristo Jesus é estar alinhado aos planos, aos propósitos, à vontade de Deus. E Josué estava completamente alinhado. Ele foi, ele venceu, ele teve dificuldades, tinha uma liderança, né, que estava disposto a ver se Josué realmente caminhava com Deus, uma liderança que queria, né, tirar a prova dos 9, será que ele mesmo caminha com Deus, será que ele fala com Deus, será que ele ouve a Deus, né? Vamos passar por esses testes, vamos passar por essas dificuldades, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele, encorajando a ele ter coragem, encorajando ele a enfrentar, confiar que Deus ia fazer com que ele superasse todas as dificuldades, todos os desafios de ser um conquistador e iria vencer pela força, pelo poder e pela graça de Jesus Cristo. Então, amados, por esta palavra, ter intimidade com Deus é necessário. Ter intimidade com Deus. E Josué tinha intimidade com Deus. Ele podia ser um aprendiz, ele podia não ter a experiência que Moisés tinha, mas ele era homem de oração, ele sabia e conhecia a palavra de Deus, ele estava caminhando sobre uma palavra dada por Deus. Então, se Deus era por Josué, quem seria contra Josué? Quem se levantaria contra aquele que Deus determinou que ele iria liderar e que ele ia vencer? Quem seria louco de se levantar? Então Deus esteve com Josué durante toda a trajetória e nós sabemos o final dessa história, mas nós sabemos também que Josué não se desviou, que Josué caminhou pela palavra de Deus, caminhou em fidelidade, em obediência, confiando que Deus iria guiar ele até a terra prometida. Então, meus amados, e essas coisas que nós estamos estudando aqui em Josué, essas dicas de como ser conquistador, de como vencer desafios, tudo para nos dizer que nós não podemos nos guiar pela nossa carne, que nós não podemos nos guiar pelos nossos desejos, que nós não podemos nos guiar por achismo, que nós não devemos nem dar ouvidos a quem não escuta a Deus. Ter intimidade com Deus é necessário, sermos guiados pela sua palavra é necessário. Deus não fala e nunca falará fora da sua palavra, seja em sonho, seja em visão, seja através de uma profecia entregue por um profeta. Deus, ele fala mediante a sua palavra e ele fala antes conosco, porque primeiro Deus promete para você e depois Deus fala por meio de outros, fala por meio de sonhos, por meio de visões. Há diversas maneiras de Deus entregar uma profecia, mas Deus falou diretamente com Josué. Então, quer ser um vencedor? Ouça a voz de Deus, tenha um tempo para a oração, um tempo para a palavra de Deus e decida ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Podemos errar, podemos pecar, podemos cair, sim. Sim, o nosso inimigo, ele é mestre do engano, ele é mestre, em nos iludir, em nos lubridiar, mas quem caminha pela palavra, quem confia em Deus, quem confia em Jesus Cristo, não andará sozinho. Deus andará com você, mas nós precisamos dar atenção. Para eu declarar que sou mais que vencedor, vencer, eu preciso vencer em Cristo. Porque a palavra diz, eu sou mais que vencedor. Algumas pessoas se declaram mais que vencedoras.
Mas eu quero dizer para vocês que fora de Jesus Cristo, nós estamos vulneráveis aos ataques do diabo, vulneráveis a nos guiarmos pela nossa carne, né? Então, vida ao Espírito Santo em nossas vidas. Deixa o Espírito Santo falar com você hoje nesse dia, dizer para você que a doença não é para a morte, dizer para você que ainda há vida dentro desta empresa, que ainda há vida dentro desta igreja, que ainda há um caminho de sucesso para o seu ministério, ainda há um caminho de sucesso, ainda há portas, oportunidades que serão abertas, porque Deus, ele é um Deus grande, coisas grandes Deus tem para nós. É isso que nós precisamos ver, mudar a nossa mentalidade conforme a palavra de Deus, porque muitos querem dar direção, mas quem dá direção ao homem é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus. Se nós nos guiarmos por Ele. Eu sei que tem pessoas aqui passando por aquela luta. Sabe aquela luta que a Bíblia diz? A luta entre a carne e o Espírito? Pois é, o inimigo das nossas almas adora quando nós agimos pela carne, porque daí ele pode agir também. Então, seja espiritual. Seja espiritual. Medita na palavra de Deus de dia, de noite, não te desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Cumpre fielmente tudo que está escrito, seja fiel a Deus, mas não te apavore se a coisa piorar, se tiver luta, guerra, não desanime, não se apavore, pois se você olhar para a palavra, Deus diz, eu estarei contigo. Eu estarei contigo aonde quer que você for, aonde quer que você andar. Então toma posse dessa palavra, recebe essa palavra, porque tem coisas na minha vida que eu já passei, que eu disse, eu não sei como é que eu passei, mas eu sei como eu passei, porque Deus estava lá dizendo para mim, vai, caminha só mais um pouco, ora só mais um pouquinho, clama mais um pouquinho, prega a minha palavra mais um pouco, não desista, não desanime, porque você vai vencer. E eu ouvi a voz de Deus, eu não ouvi a torcida contrária, porque Deus disse para mim quando eu comecei, Carla, você vai ouvir uma torcida, uma voz contrária que diz para você, não vai dar certo, não vai, não faça, mas ouça a minha voz, ouça a voz de Deus. Amém, amados? Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar? Vamos orar? Então, para ser mais que vencedor, nós temos que fazer o quê? Confiar em Jesus Cristo, ouvir a voz de Deus, ter intimidade através da oração, ouvir, né, a sua palavra, ler a sua palavra, meditar nela, busque não se desviar, caminhe sobre uma palavra e você vai ser mais que vencedor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, ele mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Amém. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, mas saiba que você é mais que vencedora. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cristo nos dá graça, Cristo nos fortalece hoje para nós permanecermos em oração, crendo que tudo está debaixo do controle de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, toca agora Jesus com poder, toca agora Jesus com poder, cobrindo com teu sangue o teu povo, nos revestindo com toda a armadura
de Deus para nós guerrearmos e vencer. Prepara, Senhor, as nossas mãos para a guerra, para o combate, e que nenhum de nós venha desanimar, desencorajar, perder as forças, desanimar, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a sermos fortes e corajosos, a enfrentarmos os nossos desafios diários, Pai. Nós já entendemos, Pai, que a força e a graça e o poder vêm de Jesus Cristo. Que nós possamos estar olhando para o alto, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós venhamos a viver como justo, vivemos viver por fé, venhamos viver, Pai, clamando, tendo a certeza de que o Senhor estará caminhando conosco, porque foi a promessa que o Senhor nos fez. Que o Senhor estará conosco até o último dia, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer a depressão, a doença, a enfermidade, a crise financeira, o desemprego, a rejeição, a dor, o abandono. Em nome de Jesus, nos fortaleça. Em nome de Jesus, foi para isso que Jesus Cristo se manifestou. Quem está lutando contra a macumba, contra a bruxaria, os encantamentos, a inveja, feitiços. Em nome de Jesus, Jesus Cristo te fortalece hoje. Jesus desce com a unção que despedaça o jugo e quebra todo o mal. Lança por terra toda a humilhação. Senhor, meu Deus, muda, o Senhor é o Deus que muda as épocas, que muda as estações, que exalta, que humilha, que mata e que deixa viver, Pai. E nós sabemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode mudar nossa história, nossa situação. Nos ajuda, Senhor, a sermos vitoriosos, a sermos mais que vencedores em todas estas coisas. Que onde a guerra, o Senhor leve a paz, que onde a fome, o Senhor leve a provisão, leve recursos, que onde o povo está clamando por socorro, o Senhor venha socorrer o seu povo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, dá força, dá renovo, alívio às dores, ao sofrimento, Pai. Alívio a toda a aflição, Senhor, mas que eles possam caminhar pela Tua palavra, caminhar sem se desviar, Pai, em fidelidade, em confiança, contando com a Tua graça, com a Tua força, que o Teu braço forte luta por eles, Pai. Nós não andamos pela nossa força, mas andamos pela força que vem de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, hoje neste dia, perdoa os pecados do Teu povo, perdoa os pecados do Teu povo e ajuda eles a romper, a vencer, a romper em fé, a poder do Teu sangue, Jesus. Toca com cura, toca com libertação, toca com renovo, toca restituindo. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Abre os caminhos que estão fechados para os Teus filhos passar, assim como o Senhor abriu as águas, abriu o mar para o povo passar. Abre as portas de oportunidades, as portas de emprego. Livra-nos, Senhor, dos ataques do diabo, livra dos ataques à nossa mente, repreende toda a seta maligna, todo pensamento negativo, todas as palavras de maldições, todas as palavras contrárias, toda a voz maligna que diz que ela não vai vencer, que ela não vai superar. Vamos vencer, vamos superar, vamos ser renovados, vamos receber ânimo de Deus em nome de Jesus. A Tua mão santa, poderosa, Jesus, vai na frente, vai fazendo a Tua justiça, faz raiar o sol da justiça em nossas vidas, Pai, porque Tu és o Deus, Tu és o Cristo, aquele que ressuscitou. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que aqui está e declaro que eles irão vencer todas as dificuldades, as aflições, as adversidades, porque o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que guerreia, que peleja, o Senhor dos exércitos, o varão de guerra vai na nossa frente, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, decreta a vitória, Senhor, derrama as Tuas bênçãos sem medida sobre o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Amamos muito vocês em Cristo Jesus, fica na paz do Senhor Jesus. Essa campanha é para você ser renovado, seja renovado no Espírito, receba força, receba ânimo. Lembra que o teu braço forte é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça. Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu por nós, aquele que nos ama e nos amou. Eu digo aqui, amados, eu chamo o povo de Deus. Toda vez que eu me dirigir ao povo de Deus, eu vou dizer amados. E vocês sabem por quê? Porque Jesus Cristo, Ele foi o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus. E Deus deu o seu Filho único por amor à humanidade. Então, não é amor carnal, é amor de Deus, é amor de Jesus Cristo. Isso é a mentalidade que precisa mudar, que nós somos amados. Somos
e continuaremos ser amados até o fim, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e declaro durante esse dia, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Fica na paz.